Boa noite, parceiro professor, boa noite, parceira professora. Boa noite especial para os aluninhos do terceirão do ensino médio. Nós hoje vamos falar de Revolução Russa, a primeira parte. Eu sou Alcides Guerreiro, parceiro de vocês na área de História. E para compor aqui essa conversa, compor esse encontro, eu tenho a honra de chamar o meu amigo, professor do Ensino Fundamental, Dom Carlos Neri. Boa noite, Carlão. Boa noite, professor Alcides. Boa noite, galera do terceirão, último ano, do ensino médio. E boa noite também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Vamos lá, professor Alcides, vamos desenrolar o século XX. Vamos revolucionar. Vamos lá, então. Eu vou colocar agora para vocês os objetivos e as habilidades que nós vamos trabalhar nessa aula. Vamos lá, então. Apresentar o fenômeno político, econômico e social da Rússia após o fim da servidão, na década de 60 do século XIX. A transição para um capitalismo industrial acelerado, tardio, e as crises oriundas de tal processo, que culminaram na Revolução Burguesa de março de 1917. Habilidades do currículo paulista: interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas socioculturais. Eu vou pedir agora para o Produça chegar um pouquinho mais. Dá para chegar um pouquinho mais? Beleza. Tem muita gente que se pergunta: professor, revolução é igual a revolta? Eu vou ter aqui que fazer uma digressão, justamente para comentar que revolução e revolta não é necessariamente a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vou emprestar aqui um saber sociológico. Enquanto revolta está no campo do levante e não produz transformações, no máximo, quando muito, alguma reforma, quando nós temos um processo revolucionário, a gente tem uma profunda mudança no status político, econômico, social e até cultural. Não devemos confundir nem revolução com revolta e nem também revolução com golpe de Estado. Para que haja revolução, tem que haver participação popular. E o que a gente vai ver agora no fenômeno russo é que todo esse contexto se completa e dá nesse fenômeno chamado revolução. Vamos falar um pouquinho agora da Rússia no início do século XX. A aluninha está vendo que é um país extremamente vasto, é o maior território nacional do planeta. Inclusive, até 1867, o Império Russo chegava até a América do Norte. O Alasca foi vendido aos norte-americanos, mas mesmo assim, como vocês devem ter notado, é um território gigantesco. E justamente por ter um território tão imenso, vocês estão acompanhando aqui, há uma diversidade étnica. Vários povos compõem o Império Russo. Justamente por esse tamanhão, nós temos uma grande fonte de recursos e a posição geopolítica é altamente estratégica. Olha aqui, ó. Nós temos a fronteira da Rússia já na Ásia Menor e na Europa, o que lhe confere um corredor geopolítico extremamente estratégico, como eu já comentei, e também uma saída aqui em direção ao Pacífico. Toda essa formatação geográfica da Rússia vai influenciar bastante nas questões históricas a partir do século XIX, quando o mundo passar por uma fase global, do qual nós hoje sentimos de uma forma mais vital ainda. Vamos colocar o próximo. Produça, por favor, me ajuda aqui. Rússia no início do século XX, do ponto de vista político. Do ponto de vista político, a Rússia ela é governada por um czar. Czar, que vem da palavra César, no alfabeto cirílico russo, né? Ou seja, ele concentra um poder
ultra-absolutista, é uma autocracia. Professor, o que é uma autocracia? A autocracia, a palavra do czar, o desejo do czar é a lei. E o que é a teocrática? O czar também tem o comando da Igreja Nacional Russa, que é a Igreja Ortodoxa. Tá? Czar esse, Nicolau II, da família Romanov, vocês estão vendo aí, envolvido aí em várias situações familiares com as grandes casas dinásticas da Europa, de forma que a Rússia vai ser tragada por um turbilhão de fenômenos históricos que lá na frente a gente vai ver que vai dar num processo revolucionário. Próximo aqui para nós, por gentileza, produza Rússia no início do século XX, economia e sociedade. Eu preciso dizer uma coisa antes de mais nada. Toda revolução nasce do caos. Ninguém pensa em fazer um processo revolucionário se a situação está confortável, se a situação está boa. Por mais controle ideológico que as elites têm sobre o seu povo, há determinados fenômenos que batem numa tal paura, numa tal dor, num sofrimento, numa angústia que gera processos do qual a elite não controla e pode desembocar numa revolução. E isso é super importante, hein, gente? A questão do caos. Vamos lá tentar entender. Durante o século XIX, a Rússia é um país considerado atrasado no cenário europeu. Como vocês já viram, a Rússia é tão grande que uma parte dela é europeia, a outra é asiática. Culturalmente, desde Pedro o Grande, no século XVII, ela tinha passado por um processo de ocidentalização. Mas ainda assim, a Rússia era extremamente atrasada quando a comparamos com a Inglaterra, com a França, né, com os grandes impérios europeus. E, nesse mesmo século XIX, a gente tem o fim do sistema feudal na Rússia. Num primeiro momento, a galera comemorou o fim do feudalismo como uma pletora, como uma abertura de liberdade ao servo. Só que tem dois lados aí que a gente tem que analisar, meu querido aluninho, minha querida aluninha. O fato do servo ter ganhado a liberdade tirou também do senhor feudal a obrigação de lhe conceder o usufruto da terra. De modo que, após o fim da servidão, esse usufruto da terra terá que ser pago pelo camponês. E aí uma situação que não era boa, ela vai se agravar ainda mais e a miséria vai começar a graçar ao campo. Ao mesmo tempo em que um contingente muito grande de servos, que não tem grana para bancar esse usufruto do solo, começa a migrar em direção à cidade e vai se constituir aí numa classe protoproletária que vai ser engolida num processo de industrialização. A gente está vendo aqui o outro link da tela. Na cidade a gente vai ter a miséria, desemprego, baixíssimos salários, só que com um agravante. Vai ter uma concentração de pessoas sofrendo desse mesmo mal. E a história nos mostra que você concentrar no mesmo ambiente determinadas situações de miserabilidade, você tem aí um barril de pólvora. Não é isso que a história nos mostra, professor Carlos? E os processos históricos sempre acontecem a partir desse caos. A revolução sempre ocorre a partir desse caos. Nós estamos falando aqui de Revolução Russa, 1917. Mas, como professores de história, e aqui no terceiro ano do ensino médio, né, os professores, junto com os estudantes, já estão aqui colocando a sua participação e suas ideias, eu lembro da Revolução Francesa, aussi, que também ocorreu do caos. Sempre no caos. E, com exceção da Revolução Islâmica de 1979, que nem é o objeto da aula dela,
Como bem lembrou o professor, desde a Revolução Francesa, a gente associa processos revolucionários à evolução, ao progresso, à inclusão. Se bem que quando a gente analisa o corpo desses processos revolucionários, a gente nota que mesmo quando há evolução, a coisa não rola de uma forma pacífica, não. Vamos colocar no próximo, então, bota no LED, produza a Rússia no início do século XX, relações externas. Eu vou aqui agora. Durante o século XIX, você tem uma expansão do sistema capitalista industrial. O sistema capitalista industrial, ele trabalha em cadeia, que se inicia com matéria-prima. Você precisa ter recursos, que depois serão beneficiados pela indústria, e lá no final da ponta, você tem o mercado consumidor. Reparem, Alemanha, Inglaterra e França começam a esgotar os seus recursos primários. E como vocês já aprenderam, eles vão explorar outras regiões do planeta para poder conseguir esses suprimentos. A Rússia vai fazer parte desse processo. Eu venho para cá agora. E por que a Rússia vai fazer parte desse processo? É um território imenso, riquíssimo em recursos naturais, riquíssimo em petróleo, mas que não dispõe de dois elementos para ser autônoma em seu processo industrializante. Que elementos são esses, professor? Tecnologia e capital. Por isso que capitais estrangeiros industrializantes, principalmente vindos da França, da Inglaterra e da Alemanha, vão começar a controlar e ditar os rumos da industrialização do Império Russo. Nesse contexto, quando a gente chega no século XX, a Rússia ela vai acabar trombando com um pequeno império, pequeno no tamanho, mas um império que vai se mostrar extremamente poderoso, que é o Império Japonês, que passa pelo mesmo fenômeno. Só que tem uma diferença, os japoneses já detêm a tecnologia e o capital. E aí, esse choque por controle imperialista que envolve o Pacífico, vai dar na guerra entre russos e japoneses, que, olha, o czar tinha certeza que ia vencer. Pensava o czar, o império desse tamanho, com a minha esquadra, com os meus recursos, facilmente eu derrotarei os japoneses. E não foi isso que aconteceu. Num espaço de um ano, a Rússia ela é vencida, e isso vai ter um custo político, econômico e social para o czarismo. Vamos colocar na próxima tela, por favor, produça. Vamos lá? Eu agora, rapidinho, num minuto, eu vou aqui junto com o professor Carlos pedir a participação do meu querido aluno, da minha querida aluna. Olha lá, analisando os dados da tabela, tomando como referência milhões de libras, qual a principal conclusão que podemos tirar da economia russa no período que antecedeu o processo revolucionário? Vamos olhar o gráfico, vamos olhar aqui as comparações, daqui 1 minuto a gente volta. Trabalhando. They tell it like it is, or at least they try. We're gonna fake it, we don't mind spending all this time wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike a match, light the never knowing where we're going. Strike the match. Youth on the run, we rather sit in... Voltamos para a interação. Professor Alcides, tá bombando o chat do terceirão. Legal, viu, a participação dos estudantes e também dos professores. Vamos lá colocar aqui as respostas que estão chegando para nós. O professor Douglas
traz as respostas dos seus estudantes, afirmando que o Império Russo se modernizou, expandiu as relações de produção em indústrias capitalistas. Aí nós temos aqui o professor Aristides, o professor Alcides, que, trazendo as respostas dos seus estudantes, afirma que houve um aumento expressivo na capacidade de produção. E uma última aqui, a professora Sônia Maria, também traz as respostas dos seus estudantes, ao afirmar que houve grande crescimento na produção de matérias-primas. Olha, professores e estudantes que estão compondo, estão sendo coautores da aula, meu muito obrigado. As participações foram extremamente interessantes e a gente nota aqui que nós temos um crescimento exponencial da indústria de base na Rússia, que dá suporte justamente para aquilo que eu comentei antes, que são matérias-primas voltadas ao processo industrializante. Parabéns, galera. Produça, vamos colocar no próximo, por favor? Vamos lá. 1905, o ensaio revolucionário, né? É bom que se diga que o sentimento que o povo russo tinha sobre o czar era de um sentimento de reverência. Esse divórcio entre o povo russo e o czar acontece num fato histórico extremamente trágico, que é o Domingo Sangrento, em janeiro de 1905. Com as condições de vida agravadas, a galera faz uma manifestação em direção ao czar, com a pretensão de fazer uma petição. Eles, inclusive, tratavam o czar de uma forma muito carinhosa. E o que acontece? O czar ordena que se abra fogo, que se faça uma repressão violenta, e isso detona esse divórcio que eu comentei, que vai potencializar um acesso de fúria, e aí a gente tem uma primeira etapa que são revoltas. Eu comecei a aula dizendo para vocês que revolta é uma coisa, a revolução é outra. A gente tem em 1905, alguns historiadores chamam isso de ensaio de uma revolução, porque nós temos um processo catalisado apenas por revoltas. Revoltas no campo, quando os camponeses ocupam as terras e fazem pilhagens sobre os nobres, que eram donos dessas terras, greves nas cidades, e na Marinha, um fato mostra o colapso já na cadeia de comando que envolve a armada russa, que é a revolta do encouraçado Potemkin, que inclusive determina que o czar aceite definitivamente a derrota perante aos japoneses. E em 1905, nós temos outros dois fatos de cunho político extremamente marcantes para a história da Rússia, né? Nós temos os conselhos operários, que são criados nas cidades, os soviets. Guardem esse nome, os soviets. Deve ter aluno já aí, Dom Carlos, deve ter professor daí, que já conseguiu associar soviets ao que no futuro vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas, não é isso? É verdade. E aqui o professor Donina, que está escrito aqui, não estou entendendo direito, mas ele diz assim: todo poder aos soviets. Essas são palavras do Lenin, a gente vai ver daqui a pouco. Verdade. E aí, o professor Fábio já coloca aqui o símbolo, né, da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eu acredito que a galera já está entendendo o que significa ser um soviets. Pois é, deve ter professor comunista também. Estou brincando. Vamos lá, caras. Gente, em 1905, a autocracia do czar era tão sólida que, ao contrário de outros reinos na Europa, o czar não governava com o parlamento, sob nenhuma hipótese, era uma autocracia. Só que o poder dele acaba sendo abalado pelas revoltas de 1905, que ele é obrigado a convocar a Duma, que é o parlamento russo. E a Duma passa a ser composta por liberais. Prof, o que você está chamando de liberal aqui? Liberal é uma galera que está muito mais associada ao desenvolvimento do capitalismo industrial na Rússia. E é formado também por socialistas moderados, que a gente vai ver na próxima tela. Um detalhe importante, hein? O czar convoca a Duma,
mas ela é esvaziada no seu poder legislativo. Vamos ver como isso evolui. Próxima tela já chegou aqui, eu vou para essa câmera agora. A gente vai falar de duas correntes socialistas, e uma delas eu já antecipei antes, que são mencheviques e bolcheviques. Mencheviques, reparem, o que eles têm em comum? Eles pregam, né, o sistema socialista, que é a estatização dos meios de produção ou a coletivização dos meios de produção, só que esses dois grupos tiveram um racha, porque eles acreditam em manobras estratégicas diferentes e singulares para se atingir o mesmo objetivo. Os mencheviques acreditam que se chega no socialismo através de uma transição lenta, gradual. Ou seja, a Rússia tinha acabado de sair do feudalismo. Ela estava entrando no capitalismo. Precisava, então, que esse capitalismo amadurecesse, que o sistema criasse riquezas, para que no futuro tais riquezas pudessem ser socializadas. Plekhanov, grandes intelectuais mencheviques, tinham essa prerrogativa. Entretanto, há um outro grupo, e agora eu vou para essa câmera aqui, que são os bolcheviques. Os bolcheviques, que em russo se diz a maioria, eles são ativistas revolucionários. Para eles, não tem essa de ficar esperando transição, etc, etc. Eles acreditam que os trabalhadores podem se organizar a partir de uma liderança intelectual e militarem por uma revolução proletária e, através dessa revolução, fazerem história e implantarem o comunismo através desse processo. O grande líder, muita gente já ouviu falar, evidentemente, é o Lenin, um titã da história, alguém que vai redesenhar o século XX. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Vamos lá. Professor, como que a coisa evolui? A Primeira Guerra Mundial vai eclodir em 1914, e como eu já tinha adiantado para vocês, a Rússia vai ser tragada por esse fenômeno histórico, ela vai se aliar à Tríplice Entente, do qual França e Inglaterra faziam parte, só que a Rússia vai pegar os alemães de frente. Né? A maior máquina de guerra da Europa se volta a leste contra uma Rússia empobrecida, mal aparelhada, do qual já se percebia essa falência militar desde a guerra contra os japoneses. E aí o que vai acontecer? Derrotas e mais derrotas nos teatros de operação, no fronte de guerra. Começa a ter deserção, os soldados passam fome, o camponês que é convocado para ir para a trincheira deixa de produzir no campo, começa a faltar comida para a galera toda, você tem um super agravamento da crise econômica, social e política. A coisa fica num desgaste tão grande que o czar, como última manobra, tenta pessoalmente liderar as tropas e é muito mal sucedido. Chegamos então a março de 1917, completamente isolado, completamente sem moral. Ao czar não é exigido só o estabelecimento de um parlamento. Querem que ele entregue o poder também. Por isso que nós temos a chamada Revolução de Fevereiro. Mas, professor, março, fevereiro, os russos usavam um calendário diferente do nosso. Não era um calendário gregoriano ao qual nós usamos no Ocidente. E aí o que acontece? O czar Nicolau II abdica em favor do seu filho. O que acontece com a questão do poder? O poder agora vai tramitar como uma espécie de hidra, uma muito poderosa, outra não. Nós temos a Duma, que é o parlamento que assume o governo, mas ela é a hidra fraca, porque o poder, de fato, está na mão de quem coordena a galera relacionada ao povo. E esse poder vai para os sovietes. Rapidinho para a próxima tela, que o nosso tempo está acabando. Vamos lá, então. O jogo pedagógico, eu sou uma pessoa. Dá o próximo clique. Vamos aqui para...
Em minhas biografias sou descrito como hesitante e facilmente manipulável. Vamos ver aí, Carlão, se alguém consegue acertar, adivinhar quem é essa pessoa que a gente está dando dica. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Elevei uma espécie de místico que muitos consideravam um charlatão à categoria de conselheiro. Alguém? Ó, já saiu 2 nomes aqui, teacher. Muito bem. Terceira, nosso tempo está acabando. Contra todos os conselhos, casei-me como um alemão. Já pensou, sujeito casado com uma alemã em época de guerra? E o quarto? Fui declarado santo pela Igreja Ortodoxa Russa. Teve professor que acertou? Olha, uns colocaram aqui o Trotsky, outros colocaram até o Rasputin, né? Que até eu tinha pensado no começo. Dá a resposta, dá o clique da resposta. Nicolau II. Gente, a nossa aula está acabando. Eu queria aqui, de coração, agradecer a galera que acompanhou. Avaliem a aula e no YouTube está disponibilizado alguns slides que a gente não conseguiu aqui conferir a tempo. Do fundo do meu coração, uma boa noite para vocês. Valeu, Carlão. Tchau, tchau. Valeu, galerinha. Continue estudando. Até a próxima aula. Tchau.